Galera do YouTube, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo e eu vou contar um pouco da minha história, né? O que acontece? Aos 14 anos de idade, eu comecei fazendo importação. Importava coisas do exterior para revender aqui. Às vezes comprava uns telefones até barato naquela época, em meados de 2012, 2013. Comprava uns telefones por um preço, revendia aqui e tinha um lucro em cima. Fiquei nessa história aí por uns 2 anos mais ou menos. Até que o que aconteceu? O dólar aumentou e não passou mais a valer a pena fazer isso. Não estava passando, não estava valendo mais a pena fazer importação. Aí o que acontece? Saí fora e surgiu uma oportunidade na época de mexer como agente de empréstimos. Como é que funcionava isso? Eu ia lá e fazia um empréstimo e ganhava uma comissão em cima. Então, eu fui lá, tinha uma bicicletinha na época, né? Aí peguei essa bicicletinha e passei a bater de porta em porta. Bati de porta em porta para aposentado, oferecendo empréstimo. Fiquei nessa vida aí uns 22 dias, não consegui fazer um empréstimo sequer. No 23º dia, eu fui lá e consegui fazer um empréstimo. Se eu não me engano, na época, parece que era de 6 mil. Aí tive uma comissão, já ganhei quase 2 mil em cima desse empréstimo. Aí mantive, né? Depois consegui fazer mais empréstimo. E aí fui nessa. Fiquei nessa como agente de empréstimo uns 3 ou foi 4 meses. Só que o que acontece? Chegou uma hora que não deu mais certo. O banco diminuiu demais a taxa e não estava compensando mais. Foi nessa época que eu conheci a Rinodê. Eu conheci a Rinodê nesse meio tempo. Tava com um dinheirinho, né? Falei assim, vou investir na Rinodê. Não sei se vocês lembram aí da época da Rinodê. Aí investi na Rinodê. Investi o kit lá, o kit profissional, né? Que era 2.200. E fui na trajetória da Rinodê aí. Coloquei diversas pessoas aqui na região, que eu moro aqui em Almenara, para quem não conhece, né? Coloquei pessoas de Divisópolis, coloquei pessoas de Águas Vermelhas. E fui expandindo a minha rede na Rinodê, né? E aí eu comecei a ter um faturamento um pouco mais alto. Bati prata na época, que era uma qualificação que tinha. Depois bati ouro. E aí chegou uma época que a Rinodê saturou. Na região não dava mais Rinodê, ninguém nem queria saber mais de Rinodê. Aí eu pensei, falei, o que eu vou fazer da vida? Nesse meio tempo, eu conheci um rapaz no mercado, por nome dele Rosildo, que inclusive trabalhou comigo por muito tempo. Assim, em parceria, né? A gente não chegou a trabalhar junto diretamente, não. Aí o que acontece? Ele meio que, assim, eu sempre ia lá no box dele, conversava comigo. E aí, só que eu tava em busca de alguma oportunidade e não conseguia pensar em nada, sabe? Na época eu tinha um certo conhecimento na área de informática, eu fiz até alguns cursos na época. E aí falei, eu acho que eu vou montar um negócio aqui no mercado. Aí ele falou, tinha um rapaz lá com um box fechado, né? Aí eu decidi alugar esse box. Aluguei por 3 meses. E aí comecei a gravar músicas lá naquela época. Naquela época era uma novidade, porque não tinha isso no mercado ainda. Gravar pendrive, né? Hoje em dia a maioria das pessoas está usando Bluetooth. Pelo celular e tal, pendrive já está caindo desuso já. Mas naquela época era uma novidade ainda. Aí passei a gravar pendrive e foi indo. Só que mesmo assim muito devagar. Eu acho que porque o box era num lugar meio fechado assim, não dava para as pessoas ter acesso. Aí o trem foi bem devagar mesmo. Fiquei 3 meses lá. Nesse meio tempo conheci um rapaz que trabalhava do lado de Rosildo lá. No que eu conheci esse rapaz, o nome dele era Douglas, né? A gente passou a trabalhar junto. Nisso eu propus aí uma sociedade, né? Falei, ô Douglas, já que seu box é num lugar mais movimentado assim, o que você acha da gente fazer uma sociedade? E passei a implementar a gravação de música lá, acho que o pessoal vai aderir bem à ideia. E aí a gente implementou e passou a gravar músicas lá. E o trem começou a fluir, foi fluindo. Aí juntei um dinheirinho, passei aí em Conquista, comprar algumas coisas. Que é a cidade maior, mais próxima aqui é Vitória da Conquista, na Bahia.
E aí trouxe essas coisas para vender no mercado. E aí a gente foi só crescendo. Aí chegou uma época que eles confiaram em mim, eu passei a comprar parcelado também. Comprava no cheque, sempre comprava e fazia o dinheiro, pagava o cheque. E foi indo, a loja foi fluindo cada vez mais. A gente foi crescendo, foi expandindo. Aí tinha um rapaz que trabalhava do lado nosso, que ele decidiu vender o box dele. Aí a gente pensou, não, a gente tem um box nosso aqui, vamos comprar mais esse box também, e aí a gente faz uma coisa só. E dito e certo, a gente foi lá, comprou esse box dele na época por um preço até bom. Nessa época estava até bem financeiramente, tive a condição de estar comprando esse box dele, né? A gente comprou e passou a trabalhar lá. Nesse meio tempo a gente derrubou a parede que estava lá, nem podia na época, a gente fez essa loucura de derrubar essa parede aí. E passou a trabalhar, a gente passou a expandir o negócio e foi comprando e revendendo. Quando eu assustei, já tava as duas lojas cheias assim, aquele movimento, aquele fluxo bacana, sabe? Aí eu falei assim, pensei comigo, eu tenho tudo para ser comerciante. E eu acho que eu vou progredir, vou crescer, sempre com aquele pensamento de crescimento, sabe? Aí foi indo, foi indo. Aí, quando a gente está ganhando dinheiro, esse é o erro do ser humano, o erro principal. E quando você está ganhando dinheiro, você pensa assim: ah, eu vou melhorar minha qualidade de vida. Toda pessoa quando está novo também pensa em ter um carro, né? E não foi diferente comigo. Eu sempre tive aquele sonho, aquela vontade de ter um carro. E aí eu tinha conta no Sicoob na época, me ofereceram um consórcio. E esse consórcio foi bem tentador, sabe? Porque o valor era bem pequeno, o valor de que daria de lance, para pegar é meio que uma cota já com lance embutido. Já tinha uma certa certeza que ia pegar. Mas para quê? Vou contar essa história aqui e hoje eu me arrependo amargamente de ter comprado esse carro. Foi uma das maiores burrices que eu fiz. Comprei esse carro na época e aí passei a tava bem na época a loja, né? Passei a pagar as parcelas desse carro, belezinha, o trem foi fluindo bem. Chegou uma época que esse sócio meu arrumou uma pessoa na época lá e essa pessoa passou a intervir no meio do negócio. Aí que o trem azedou de vez mesmo. Aí o trem começou a ficar feio. Por quê? Porque eu já não aceitava mais, eu não estava aceitando a ideia de outra pessoa intervir no negócio, né? E aí começaram as brigas constantes. Eu sempre suportando aquilo, mas as brigas começaram a ficar cada vez mais constantes porque ele colocou essa terceira pessoa no meio do negócio nosso, né? Da administração das nossas finanças. E aí chegou uma hora que não deu mais. Falei assim, infelizmente não vai dar mais. A gente foi lá e desfez essa sociedade. No que a gente desfez essa sociedade, eu fiquei com outro ponto. A gente dividiu as mercadorias. Tava com dívida alta na época. E aí começou a época da pandemia. E aí essa pandemia foi acumulando dívida, o comércio fechou, foi toda aquela loucura na época. E eu passei a acumular muita dívida nessa época. Foi acumulando dívida, acumulando dívida. E aí surgiu o Mercado Livre aqui em Almenara para fazer entregas e tal. Aí eu pensei, falei assim, acho que eu vou colocar um funcionário aqui nessa loja e em concomitante a isso eu vou trabalhar no Mercado Livre fazendo entrega como entregador. Outra besteira. Entrei nesse Mercado Livre e o valor das viagens era bem baixo, bem pequeno. Mas mesmo assim, para pagar a parcela do carro e para, de certa forma, ajudar na loja e tudo, falei, não, vou trabalhar nisso aí. Tava dando, né? Foi indo, trabalhando, fazia as rotas. Toda quinzena tinha um dinheiro ali. Mas o carro começou a quebrar. Meu carro deteriorou todinho. Quebrou e começou a dar vários problemas. E aí, foi indo nessa. Eu aguentei isso 2 anos. Pagando esse consórcio lá e com isso. E aí, chegou uma hora que a loja já não deu mais. Começou a dar muito prejuízo e... Aí, num belo dia assim, eu fiquei sabendo de um rapaz que queria comprar essa loja.
Aí eu falei, olha a oportunidade. Vou vender essa loja e vou pagar uma boa parte dessas dívidas. Vendi a loja, o rapaz me deu uma entrada boa, o restante eu parcelei para ele. Paguei uma boa parte das dívidas, não paguei tudo, né? Mas aí foi indo e fui pagando. Ainda devo bastante ainda, mas de certa forma foi melhorando. E com isso, continuei no Mercado Livre ali um tempinho ainda. Quando eu vi que já não dava mais, aconteceu diversas coisas, não me colocava mais nas rotas, meu carro só deteriorando. Meu carro, na época também, deu um problema sério no motor na época. Eu tive que mexer, gastei mais de 5 mil reais. Aí eu falei, não, vou ter que desfazer desse carro de alguma forma. Surgiu a época das rifas, da rifa digital. Aí eu pensei, por que não aventurar nesse negócio de rifa digital na internet e tentar vender esse carro através da rifa? Outra besteira que eu fiz. Gente, na busca de melhorar, de empreender, a gente sempre comete inúmeros erros. Eu fui lá e coloquei esse carro na rifa, entrei junto com um colega que tinha um certo capital financeiro. E a pior besteira que a gente fez, colocou 1 milhão de números ali e tal, e não vendia. Sem público não tem jeito, galera, não vende. E aí fui mantendo essa rifa aí, fui mantendo por meses, e um tormento e problemas em cima de problemas. Enfim, não consegui. Ainda faltavam as 12 parcelas do carro e toda aquela situação. Meu colega teve que investir nesse carro, teve que investir nessa rifa, em tráfego pago. Investiu mais de 12 mil reais em cima disso. E aí, o que eu resolvi no final dessa história, galera? Simplesmente entreguei o carro para ele, para pagar o que ele tinha pago, que eu não tinha mais condições de pagar nada, né? Ele assumiu as outras parcelas restantes, ficou com esse carro. Enfim, resumindo a história, perdi meu carro, minha loja, tudo por besteira, sabe? Por não saber pensar e raciocinar realmente o que realmente eu devia fazer. Com isso, surgiu uma oportunidade aí de um leilão. Eu tinha um restinho de dinheiro ainda, comprei uma moto. E hoje, atualmente, eu trabalho como entregador, faço entrega aí. Tirando fora que na época que eu estava na loja também, eu fiz o curso de Direito, sou formado em Direito. Fiz a primeira fase da OAB, estou indo para a segunda fase agora. Penso em advogar também, mas eu sempre tenho naquela mente de empreendedor também. Eu penso que ainda em meio às tentativas, em meio às dificuldades, ainda eu vou conseguir algo que se encaixe ao meu perfil. E resumidamente para vocês aí, esse é meu primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa história minha aí. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal aqui, que aqui eu vou estar postando sempre experiência de vida, coisas para motivar vocês de alguma forma. O que eu puder agregar de conhecimento e de valor vai estar nesse canal aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.